Ô doido pra ter recaída, doido pra voltar pra sua vida, doido pra falar a frase de quem quer voltar. Oi, sumido. Parece até brincadeira, né? E de fato, é uma brincadeira. Mas quem colocou essa música com exatamente essa frase nas redes sociais hoje foi o atacante do Vasco, Lucas Figueiredo, e junto com uma imagem. Nela está presente o cria das categorias de base do Vasco da Gama, Andrei Santos. Oi, sumido! Será que o cria tá voltando para casa? Eu começo esse Boa Noite Gigante dessa maneira para exatamente falar sobre isso. Sim, torcedor vascaíno, o Andrei está muito perto de retornar à colina. Hoje a situação é a seguinte: só depende do Vasco da Gama. Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso. Além disso, vamos falar também sobre muitas outras informações, trazer aqui novidades se tratando do Marlon Gomes. Milan, do futebol italiano, deve fazer investidas pelo atleta no meio do ano, no caso no fim da temporada do futebol europeu e automaticamente alguns meses posteriores o início. Nesse período de janela de transferências, o Milan deve estar fazendo uma investida pelo cria das categorias de base. Falaremos também sobre Lelê, falaremos sobre Ademir, o ponta esquerda que pertence ao Atlético Mineiro, interessou ao Gigante da Colina. Vamos trazer detalhes aí da situação desse jogador e além dessas muitas outras novidades. Tem lateral direito chegando, tem regularização de Manuel Capasso, o que não falta é informação importante aqui para vocês neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, antes de começar, faço questão aqui de dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Você aí, meu amigo, seja muito bem-vinda, ou minha amiga, não sei. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Lucas Moretti, esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E eu peço um favor aí a todos agora que estão aqui nos assistindo. O que acontece? Eu passei esse feriado de carnaval sem postar vídeos no YouTube. Domingo, segunda e terça. YouTube funciona através de engajamento. Se eu não posto vídeos, o YouTube considera que meu canal não está engajado e deixa de divulgar os meus vídeos. Então, gente, eu não quero pedir like apenas por pedir. É por, de fato, necessidade para que o meu canal volte a ser recomendado. Então, se você está aqui, principalmente você que curte o nosso conteúdo e já está aqui há bastante tempo, eu peço de verdade, deixa o like nesse vídeo, não saia sem deixar o like para ajudar aí a divulgação do vídeo, a divulgação do nosso canal. Além disso, é claro, você aí que está do outro lado e curte o nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ou até mesmo você que está chegando aqui pela primeira vez, eu tenho certeza aqui que você não vai se arrepender se inscrevendo aqui no nosso canal, tranquilo? Além disso, larga aí também o dedo no sininho de notificação para que os nossos vídeos cheguem até você. E não esqueça de deixar aí nos comentários, você é a favor do retorno do Andrei Santos? Fique ligado, porque tem novidades importantes aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, vamos trazer as novidades aí que aconteceram nessa sexta bastante movimentada. Eu quero começar primeiramente falando sobre a situação de dois atletas. Um que já foi anunciado e espera aí a regularização, e de outro que deve ser anunciado ou ainda nessa sexta ou no mais tardar amanhã, sábado. Se trata do lateral direito Paulo Henrique, lateral esse que pertence ao Atlético Mineiro e fez uma bela temporada com a camisa do Juventude no ano passado. Foi contratado pelo Atlético no início do ano, porém, como já tem o Atlético Mineiro, Mariani conseguiu a contratação do Saravia, lateral direito titular do Botafogo no ano passado, o Atlético, junto com o atleta, preferiram chegar a um acordo de emprestá-lo a algum outro clube. O Vasco se interessou pela contratação desse bom jogador, fez uma boa temporada no Juventude na última temporada, para ser no ano passado, né, claro. Poxa, falei uma mesma coisa praticamente, mas enfim. Fez uma boa temporada com a camisa do Juventude para ser o reserva do Pumita Rodrigues. Ontem, para quem acompanhou o jogo, viu que o reserva era o Paulinho. O Vasco coloca muita fé nesse garoto, mas tem apenas 18 anos. É uma responsabilidade muito grande e o Vasco hoje trabalha de uma maneira diferente, né? Quanto à relação, quando se trata da maturação desses jogadores mais jovens. Então, exatamente por isso, o Vasco prefere trazer outro atleta à posição para que o Paulinho tenha mais tempo para desenvolver o seu bom futebol. Então, exatamente por esse motivo, o Paulo Henrique chegou hoje ao Rio de Janeiro, já realizou exames médicos na parte da tarde e agora o que resta é a assinatura do contrato e automaticamente o anúncio oficial. Lembrando, ele vem ao Vasco da Gama, assina um empréstimo até o final da temporada, não há no contrato uma opção de compra ao Gigante da Colina no fim
do empréstimo, porém há um acordo, né, entre Vasco e Atlético Mineiro de que caso o Paulo Henrique faça uma boa temporada e caso algum clube no ano que vem queira contratar o jogador, o Vasco tem 10% de uma taxa de vitrine. Ou seja, se um clube oferece 5 milhões ao Atlético Mineiro no ano que vem pelo Paulo Henrique e o Atlético queira vender o jogador, o Vasco terá direito a 500 mil reais. Só um exemplo aqui para que vocês possam entender qual foi o acordo fixado entre Vasco e Galo. E não para por aí, pois além do Paulo Henrique, temos também novidades se tratando do zagueiro Manuel Capasso. Qual a informação que temos sobre esse atleta? Manuel Capasso já foi anunciado, já treina junto ao elenco do Vasco da Gama, mas ainda não entrou em campo. Motivo disso, não foi regularizado. Informações que tivemos nessa tarde de hoje, através aí dos amigos do canal Atenção Vascaínos, é que o Manuel Capasso já tem nesse momento a sua documentação regularizada. Aguarda apenas o envio da transferência pela Federação Argentina para que ele possa vir a ser inscrito na CBF e na FERJ, ou seja, no BID da CBF e no BIRA da FERJ. A expectativa é que ele possa entrar no BID ainda hoje e nesses próximos dias no BIRA da FERJ. Ainda não há uma confirmação se Manuel Capasso estará à disposição para a partida de segunda contra o Boa Vista, mas cravo aqui a vocês que contra o Flamengo, sem ser contra o Boa Vista, no próximo final de semana, Manuel Capasso já estará à disposição da comissão técnica do Vasco, deve inclusive fazer a sua estreia contra o maior rival do Gigante da Colina. Te anima essas notícias, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários e deixo aqui rapidinho a vocês como eu tô ansioso para enfrentar o Flamengo. Na boa, quero muito jogar contra eles, ver o Vasco jogando contra eles, é claro, né? E quem sabe não buscar essa vitória e quebrar esse jejum que já perdura há alguns anos. E agora falar sobre o CRI, a promessa, o craque, o grande jogador Andrei Santos, porque meus amigos, a maré virou, e virou muito favorável ao Vasco da Gama. Ontem tivemos a confirmação que não há mais nada entre Palmeiras e Chelsea pelo Andrei. Palmeiras desistiu de contratar o atleta. E nesse momento eu cravo aqui a vocês, e como venho cravando, para quem acompanha meu canal há algum tempinho, sabe muito bem que eu venho mostrando passo a passo o que acontece com o Andrei e até previ algumas situações. Sobre o Andrei, a situação o Vasco é o clube que tem mais chances de contratar o atleta. E exatamente por esse motivo, hoje, dois posicionamentos chamaram bastante atenção. O primeiro, do Figueiredo, pois como está aparecendo aí nas imagens a vocês, ele colocou essa foto essa do início do ano, quando o Andrei ainda treinava com o elenco do Vasco da Gama. Nela aparecem o Gabriel Peck, o Marlon Gomes, o Figueiredo, o Nenê e o Andrei. E realmente chama atenção principalmente pela música que o Figueiredo fez questão de colocar durante a imagem. Além de aparecer a imagem com o Andrei, ele coloca essa música que a gente cantou lá no início do vídeo. Tô doido pra ter recaída, doido pra voltar pra sua vida, doido pra falar a frase de quem quer voltar ou ir sumida. É claro, é apenas uma música, mas para bom entendedor, meia palavra basta. E além disso, também, na foto em que o Nenê colocou em suas redes sociais após a vitória ontem contra a equipe do Trem, onde ele coloca: obrigada, meu Deus, parabéns, rapaziada, primeiro passo foi dado, no caso se tratando do gol. Ele colocou o vídeo, inclusive, do golaço marcado contra o Trem da Amapá ontem. O Andrei, colocou pura sorte, um olhinho e uma risada. Então são posicionamentos que chamam a atenção do torcedor vascaíno. Desperta a atenção de todos nós e queremos o retorno do Andrei. E a situação é exatamente essa, pois após a desistência do Palmeiras pela contratação do atleta, o Vasco nesse momento é o favorito para o Andrei ser aí o novo clube, ter como novo clube do Andrei Santos. O Vasco da Gama negocia agora diretamente com o jogador, pois, meus amigos, o que eu cravo aqui a vocês com relação a Chelsea, já está tudo certo. O Vasco aceitou todas as condições impostas pelo clube inglês para ter o atleta, diferente do Palmeiras. Isso faz com que hoje o Vasco tenha realmente grandes chances de contar com o jogador. O que falta é um problema entre Andrei Santos e o seu agente e o Vasco da Gama. Qual é esse problema? Para explicar a vocês. O Vasco deve ao jogador. O Chelsea comprou o Andrei do Vasco da Gama e dividiu esse valor em duas parcelas. O valor geral da compra foi 12 milhões e meio de euros e dividiu esse valor da seguinte maneira: pagar 6 milhões e 250 mil euros no início desse ano e pagar o restante desse montante em 2024. O Chelsea pagou e o Vasco teria que dar
desse montante, 30% ao Andrei, ou aliás, ao Giuliano Bertolucci, que é o dono aí, no caso desses 30% do Andrei Santos, é o agente do jogador. O Vasco não passou essa grana ao Andrei. Então, exatamente por isso, houve certo atrito entre o relacionamento do empresário e da diretoria Cruz Maltina. Hoje, a situação é o seguinte: o Chelsea já se acertou com o Vasco, mas para que o Vasco tenha o Andrei, tem que pagar. Essa é a situação. O Andrei tem o desejo de voltar ao Vasco da Gama nesse momento, devido a ser o clube onde ele é cria, devido inclusive à sua família. Informações que a gente teve aí nessa tarde de hoje é que os familiares do Andrei Santos vêm fazendo bastante força para que ele retorne ao Gigante da Colina, no caso a sua noiva, que realmente vem com ele há bastante tempo, os seus familiares que moram aqui no Rio de Janeiro têm a preferência do Vasco da Gama, e tudo isso é um ponto de fato de influência. Mas para que isso aconteça, o Vasco precisa pagar o valor necessário, os 30% referentes a esses 6 milhões e 250 mil euros pagos pelo Chelsea no início do ano. O Vasco pagando ou chegando a um acordo com o empresário do jogador, meus amigos, o Andrei será um jogador do Vasco da Gama. E só para explicar o porquê o Vasco não pagou, não foi um calote. O Vasco preferiu segurar esse valor inicial para fluxo de caixa e em 2024, quando a outro montante, a outra parte da venda chegasse, o Vasco destinasse esses 30% de uma outra maneira diretamente nas mãos do empresário. Essa é a situação. Hoje, a parte da família, a noiva do Andrei, tem preferência pelo Rio de Janeiro, que é a cidade natal do garoto, onde está todos os seus familiares, mas para que ele feche com o Gigante da Colina, o Vasco precisa pagar. Algo que, de certa forma, empolga todos nós, pois eu cravo, volto a repetir, e cravo mesmo aqui a vocês, detalhes separam Andrei do Vasco da Gama. Hoje, o staff do jogador se reuniu com o Chelsea para ajustar esses detalhes finais e a expectativa é que o quanto antes realmente saia essa situação. E quem sabe, até no próximo final de semana contra o Flamengo, no domingo, o Andrei já não possa estar em campo com a camisa do Gigante da Colina. E indo além, inclusive rapidinho, hoje o jornalista Fábio Azevedo trouxe uma informação importante, que não será surpresa se o contrato do Andrei não for assinado apenas até o meio do ano, mas até dezembro. Pois qual foi o objetivo do Chelsea ao contratar o Andrei Santos? Fazer com que o Andrei viesse a ser aí uma reserva de mercado. Essa é a melhor forma de explicar a vocês. O que seria uma reserva de mercado? O Chelsea, sabendo do talento do Andrei Santos, resolveu se antecipar para evitar que algum outro clube do futebol internacional levasse o jogador. Hoje o Chelsea não tem a necessidade do Andrei no time titular. Até por isso contratou o Enzo Fernandes por 120 milhões de euros, que foi considerado o grande craque da Copa do Mundo. Mas contratou o Andrei para que, sabendo do talento dele, da grande promessa que ele é, ele viesse a crescer pouco a pouco no Chelsea. Então não é um jogador que realmente o Chelsea sabe que será utilizado pelo Chelsea durante a temporada, e até por isso as chances realmente são grandes dele permanecer não apenas até o meio do ano, mas como até o final da temporada. Te empolga, torcedor vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários, pois pra mim empolga muito saber que poderemos contar com o futebol do Andrei, quem sabe, por enquanto até o meio do ano, mas vai que até o final de 2023. Notícias que empolgam, é claro, todo torcedor vascaíno. Porém, uma notícia hoje não empolgou tanto. Se trata aí do Marlon Gomes. Com a informação que temos a trazer aqui a vocês do Marlon Gomes, que o Milan, clube italiano, hoje um dos maiores do futebol italiano, inclusive, tem o desejo de contratar o Marlon Gomes. Ele está na lista de reforços do Milan para esta próxima temporada. Porém, a investida não irá acontecer agora, irá acontecer apenas no meio do ano. Inclusive, segundo informações do blog Mercado da Bola, o UOL, o clube italiano acompanhou de perto o Marlon Gomes, o desempenho do atleta nesse Sul-Americano Sub-20 que aconteceu na Colômbia. Inclusive, lá houve uma reunião para que esse assunto fosse tratado. Volto a repetir, nenhuma proposta oficial foi colocada em cima da mesa, mas a ideia é, de fato, abrir negociações mais perto aí da reabertura da janela de transferências que irá acontecer nesse meio do ano. Outras informações que ainda temos sobre esse atleta, até para complementar, né, esse interesse do Milan. Segundo aí uma página muito grande do futebol europeu, o Milan vai enviar um olheiro para acompanhar ainda mais de perto a situação do Marlon Gomes, o desempenho que ele terá no futebol brasileiro
E o Vasco quer um cachê em torno de 40 a 50 milhões de libras pelo jogador. Um valor muito superior ao que foi a venda do Andrei, até porque, como a gente trouxe, o Vasco estava não com o Pires na mão, mas numa situação muito delicada com relação ao atleta, lá pelo que foi costurado na renovação contratual. O Vasco não tinha chance, não tinha como segurar o jogador pelo desejo do empresário em vender o Andrei o mais rápido possível e por aquilo que foi costurado em contrato. Com o Marlon, a situação será diferente, o Vasco vai precificar o atleta e o Vasco quer quase 250 milhões de reais ou 200 milhões de reais pela venda do jogador. Então, meus amigos, se o Milan quiser o Marlon Gomes, terá que fazer realmente um grande esforço para contratar o atleta. Não será tão fácil como foi tirar o Andrei aqui do clube carioca. Te empolga, torcedor, também? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente torce para que o Marlon fique ainda muito vestindo a camisa do Vasco da Gama. E prosseguindo aqui, para finalizar o vídeo, falar sobre algumas informações importantes. A primeira é sobre o Ademir. Vi muitas pessoas falando sobre o Ademir nesses últimos dias e, de fato, gente, o Vasco se interessou pela contratação do Ademir, não apenas o Vasco, como o Grêmio, Atlético Paranaense, São Paulo, Coritiba e Bahia. Porém, o empresário do jogador confirmou aí ao Papo na Colina, uma página exclusiva do Vasco da Gama, que no momento não existe nenhuma negociação envolvendo o atacante. Ele deixou bem claro, não procede negociação com o Vasco. Existem muitos times interessados, mas não existe nenhuma proposta e nem conversa com o Atlético Mineiro. E para finalizar, ele ainda falou, teve o interesse sim do Vasco da Gama, mas há algo em torno de 2 meses atrás. Porém, as conversas acabaram não andando. Ou seja, se você ficou empolgado, animado com a situação do Ademir, a gente é sempre muito bem claro com relação às situações de transferências. Não gostamos de mentira, não gostamos de enganar a você, torcedor vascaíno. Então crava aqui, não há nada nesse momento entre Vasco da Gama e Ademir. Houve sondagens há alguns meses atrás, mas parou por aí. As conversas não andaram e o Vasco nesse momento tem como prioridade sim, atacante, mas para o lado esquerdo do campo. E o Ademir é no Atlético Mineiro, como era no América Mineiro, um atleta que cai mais pelo lado direito. E, gente, para finalizar o vídeo, só falar sobre Lelê. Informações que o Vene Casagrande trouxe hoje sobre esse atleta é que a situação é, o Vasco já abriu negociações com o Lelê e o Vasco tem a prioridade de contratação do atleta. O Itaboraí quer a venda. Se o Fluminense, como a gente trouxe para vocês no Fala Gigante, de fato se interessar e tentar abrir negociações por empréstimo, a prioridade será do Vasco da Gama. Apenas se for comprar, aí o Vasco ficará para trás. Essa é a situação como qualquer outro clube. O Itaboraí quer a venda. Se algum clube chegar e pagar o dinheiro que o Itaboraí quer, o Lelê será vendido. Mas se qualquer outro clube fazer uma proposta por empréstimo igual ao Vasco da Gama, a prioridade é do Vasco e o Lelê jogará no Vasco. Essa é a situação do atacante. Tranquilo? Então, só para finalizar, esclarecer aí vocês qual é a situação do jogador, que além de Vasco da Gama tem também interesse de Fluminense, Bahia e Atlético Paranaense. Perdão por me prolongar no vídeo, mas acredito que eu consegui trazer a vocês tudo aquilo que realmente aconteceu nessa sexta, com muita clareza, sempre tentando pelo menos, e muita novidade do nosso Vasco da Gama. Vamos que vamos, fiquem com Deus, e como sempre, é claro, falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.